Salmo 99. Você pode acompanhar, se tem alguém que não tem amiga, você pode compartilhar com ele, com ela, do seu lado, de maneira que eles possam acompanhar a leitura do Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está sentado acima dos querubins, abate-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Será veredo o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? O Salmo 99 é o Salmo da santidade, a santidade do Rei. 3 vezes nesses 9 versos nós encontramos esta afirmação. Versículos 3 e 5. Versículo 3: será veredo o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Versículo 5: exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o cabelo dos seus pés, porque Ele é santo. E no versículo 9: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte. Por quê? Porque santo é o Senhor nosso Deus. A santidade de Deus é o atributo mais mencionado na Bíblia. Mais do que a soberania, mais do que a justiça, mais do que a misericórdia, ou mesmo mais do que o amor. É o único atributo de Deus que, referindo-se a Deus, ele é repetido 3 vezes por ênfase. Nós vamos ver daqui a pouco algumas passagens. Isaías 6:3, ele disse: santo, santo, santo. Era isso que os anjos, serafim e querubins cantavam na presença do Senhor. Em Apocalipse 4:8, na visão de João do trono do Senhor, esse era o coro celestial, o coro angelical: santo, santo, santo. Alguém disse que ele é 3 vezes santo. Não, ele não é 3 vezes santo. Alguém outro disse que é 3, é santo, 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 porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é por causa disso. Esse é um recurso da língua, da literatura hebraica, e mesmo nos escritos gregos, quando há uma repetição, a repetição é ênfase. Por exemplo, se você ler, vamos ler lá agora, se você ler lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, quando o Senhor encontrou com Nicodemos, ele disse para ele: você precisa nascer de novo. Ele disse: em verdade eu digo. Lá na cruz, ele falou para o ladrão: foi em verdade, ele repetiu, uma ênfase. A propósito, foi traduzido em português em verdade, mas no texto original é a palavra amém. É interessante, né? É a palavra grega amém. Ele falou amém, amém, e ele faz a declaração. A gente tem a palavra amém em português, que significa assim seja, né? Por isso que foi traduzido em verdade. Eu estava dizendo assim lá na cruz: amém, amém, hoje você vai estar comigo no paraíso. Agora, quando nós temos, e é a única ocorrência no Espírito Sagrado, essa repetição, santo, 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 na verdade é um superlativo. É como em português nós temos santíssimo. Ele está falando da santidade de Deus, que é um atributo difícil da gente definir, difícil
explicar ou captar mesmo o sentido do que significa. O Salmo, ele é impressionante, irmãos. Eu não sei nem se eu vou conseguir, no tempo que eu tenho, expressar para vocês esse aspecto impressionante e a beleza do Salmo, a forma como ele é escrita e certamente era cantado pelo povo de Israel. Ela é muito marcante para nós, é impactante, porque ele tem dois momentos distintos da música. Então a gente estava cantando o conjunto aqui, ali estava ali, soprando para a gente, né, dando a dica ali. A gente ia cantar com uma ênfase, né? Tinha que cantar forte, depois a gente ia cantar um pouco mais fraco, e na hora do coro ele está fortíssimo. Então a gente está dando uma ênfase ali no caso, no tom, no volume, para poder fazer o impacto. Aqui é o impacto no conteúdo. Ele vem descrevendo a santidade do Senhor e de repente ele muda completamente o teor da música e ele começa a falar do relacionamento do Senhor, desse Senhor que é santo com os homens. E eu li isso aqui e falei assim, não, é só um milagre do Senhor que isso pode acontecer. Isso pode acontecer. O que implica em dizer ele é santo? O termo tem sido definido popularmente quase que como sendo sem pecado. Quando você fala que alguém é santo, ou quando você fala do santo, você logo forma aquele conceito na sua mente que alguém sem pecado. Isso levado para Deus, ele é muito pouco, porque dizer que Deus é santo, como está escrito aqui, ele é santo, é muito, muito, muito mais profundo e significativo do que ser sem pecado. Deus é santo implica em dizer que ele é separado de tudo que é impuro ou contaminado. Significa que Deus não pode ser afetado por nada que lhe seja exterior. Nada pode afetar a sua santidade, que é absoluta. A palavra simplesmente significa separado. Então, ser santo é ser separado de algo que contamina. Então, no caso de Deus, a sua santidade implica de que ele não pode ser, ele não é contaminado por nada que está fora dele. Deus pode estar em qualquer lugar, ele não é afetado por nada. É difícil para você entender, a gente entender, por exemplo, quando nós falamos da onisciência de Deus. Quando a gente era lá na Benedito Matarazzo, 8.265, a gente chama carinhosamente de Marnatinha, né? Porque o lugar era tão pequeno, mas era tão grande para nós, né? Que depois ele foi tão pequeno pela graça de Deus, né? Então a gente fala Marnatinha. Então quando a gente estava lá, nós estávamos no 8.265, aí tinha ao lado um prédio, e ao lado tinha um outro prédio. E nesse outro prédio que estava lá, do lado, e até hoje, né, ela era uma boate noturna. E o bairro foi crescendo, e eu me lembro que um pouco antes da gente sair de lá, o pessoal estava se mobilizando ali para poder tirar a gente fala casa noturna porque é o nome mais assim polido para poder dizer o que era aquele lugar lá, né? E é curioso porque assim, a igreja está aqui, uma na outra ali, né? Aquele lugar lá. E quando o pessoal fez o baixo assinado, a proprietária ela fez uma defesa dizendo o seguinte: eu estava aqui há 30 anos atrás. Quando ninguém estava aqui, eu estava aqui. Vocês chegaram aqui.
eu já estava. Né? E aí que eu conseguia tirar de lá. Aí eu lembro quando eu ensinando para a igreja sobre a onisciência, a onipresença de Deus. Então era fácil falar, né? Porque era muito, a gente convivia com isso por muito tempo. Então eu perguntava assim: pessoal, Deus está em todo lugar? Sim, pastor, Deus está em todo lugar. Deus está 2 casas depois aqui, ali? Aí o pessoal fala assim: pastor, acho que Deus não está. Deus não está lá, em lugar não. Se Deus não está lá, ou não pudesse estar lá, sabe o que implica isso? Há um lugar para se esconder de Deus. No Salmo 139, ele fala assim: para onde eu fugirei da tua, para onde me ausentarei e fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, que é o Sheol, que é o inferno, ele diz: ainda a sua presença vai estar lá. Ele só me está dizendo que não há um lugar no universo, na terra e no universo, que a presença do Senhor não esteja. Então eu dizia: o Senhor está lá naquela boate. Pastor, mas eu não disse que ele vai lá na boate. Eu disse que ele está lá. Porque a sua presença. Aí eu falo: então como é que funciona esse negócio? Funciona porque Deus, na sua santidade absoluta, não é afetado pelo ambiente. A sua presença pode estar lá e não é contaminada por ela. Esse é um Deus santo. Você entende como que os atributos de Deus se entrelaçam? A sua santidade está em completa harmonia com a sua onipresença. Ele é santo, ele é separado. Deus é incontaminável. Agora, esse é um atributo que não é muito popular e não é muito falado sobre ele, porque o carro-chefe sempre é o amor. Você ouviu dizer o amor? Ele é mais falado na Escritura do que o próprio amor de Deus. A santidade de Deus é o atributo que o destaca e o torna singular. A santidade de Deus é uma prova final, cabal, contundente de que Ele, Deus, não é produto da imaginação do homem. Se você pensar nas divindades que há no mundo, que são resultado da criação do homem, sempre mostra a sua fraqueza ou as tendências que o homem tem nos deuses que o homem cria. Você acha que um homem conseguiria criar esse conceito ou isso de Deus? Que Deus é completamente sem contaminação, de nada que esteja fora dele. Não há. Não há. A santidade de Deus, ela é tão impressionante e tão profunda dentro do seu próprio caráter, que os detalhes do Velho Testamento quanto à sua economia espiritual é fundamental para se entender esse Deus santo. Você sabe por que a igreja não vive e não desfruta e não entende a santidade de Deus? Porque a igreja não é familiar com o Velho Testamento. Por isso nós perdemos o Velho Testamento aqui. Você sabe, se você está aqui há algum tempo, você sabe como funciona aqui? Um ano novo, um ano velho. Um ano novo, um ano velho. Porque no Velho Testamento nós encontramos detalhes. E os detalhes do Velho Testamento, na adoração, naquela economia de Israel, estão ali para deixar claro para nós o que significa nos relacionarmos
com um Deus que é santo. Santo, completamente livre de impureza e não pode ser contaminado. Ele não é afetado por nada que está fora dele. Isso não está aqui. Há apenas duas passagens que relatam as características da presença de Deus. Há uma passagem sobre a presença de Deus que não narra nada, e outra que Deus explica as consequências de ver e estar na sua presença. Eu podia fazer aqui com vocês um jogo, né? Um enigma para você. Há duas passagens que relatam esse ambiente da presença de Deus. Uma que fala sobre isso, mas não narra nada, e outra que Deus explica as consequências de estar na sua presença por causa da sua santidade. Não precisa levantar a mão. Mas quem é que sabe quais são essas quatro passagens? Duas, uma e uma. As quatro passagens estão ligadas a quatro homens. Eu podia fazer isso para você, saber como está o seu conhecimento bíblico, a sua familiaridade com os textos da palavra. Então, Isaías, João, Paulo e Moisés. Duas passagens, vamos ler rapidinho. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 3. Na verdade, de 1 a 5. Então, no ano da morte do rei Uzias, Isaías, no Velho Testamento, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viam o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, lembra? Duas passagens que relatam esse ambiente da presença do Senhor. Isaías teve uma visão. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu os serafins que estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. 2 voavam, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 eles cobriam os pés. Duas para poder mantê-los onde eles tinham que estar na presença do Senhor. 2 cobriam os rostos, porque eles não podiam ver a presença do Senhor, a face do Senhor. E 2 cobriam os pés, porque cobrir os pés é uma atitude de reverência diante do Senhor, reconhecendo a sua imperfeição diante de um Deus que é totalmente santo e perfeito. Quando Moisés aproximou do Senhor, disse: descalça. Então, descalça porque você está na presença de um Deus santo, separado de tudo que é contaminação. Esta é a aparência. E aqueles anjos, os serafins, cantavam, clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. João teve uma visão, Apocalipse 4, verso 8. Nós não vamos ler o texto todo, começando no versículo 1, então João narra o que ele viu. No versículo 8 ele fala, vamos ver o versículo 7. O primeiro ser vivente semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente semelhante a águia, quando está voando. Os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que é de vir. Aqui nós temos um aspecto interessante da presença do Senhor e da sua santidade, de que estar na presença do Senhor, a santidade do Senhor é tão absoluta que ficar exposto a ela, automaticamente você é afetado por ela. Agora aqui o desafio para você, desafio para nós. Estes seres viventes, que eram 4 aqui na visão do Apocalipse, eles eram os serafins de capítulo 6 de Isaías. Olhando por outro ângulo. E quando ele dá a aparência deles, as 4 aparências aqui são exatamente as 4 aparências do Senhor Jesus Cristo narradas nos Evangelhos. Esse é o Senhor. E esse acesso que esses anjos tinham àquele que está no trono, capítulo 4, é estar exposto à presença do Senhor e ficar exposto como eles constantemente à presença do Senhor. Você começa a se parecer com o Senhor. Agora qual é o desafio? O desafio, irmão, é que o tempo que você fique exposto ao Senhor na sua palavra determina a sua semelhança ao Senhor no seu viver diário. Então, quando você dá as desculpas que você dá para justificar de você não conseguir ter mais tempo com o Senhor, você está dizendo que não faz importância para você não se parecer com o Senhor, que você prefere continuar vivendo e parecendo com como você está parecendo. Você está entendendo? Esses anjos, por ficarem assistindo à presença do Senhor constantemente, eles começam a ter a aparência do Senhor, da sua aparência. Por isso a ligação com os 4 evangelhos que apresentam o Senhor Jesus Cristo da mesma forma. Esse é o Senhor Jesus. Então, muito do que você vive como pessoa, as suas reações, os hábitos, eles evidenciam esse tempo que você gasta na presença do Senhor. É bom estar aqui. Eu fico sempre impressionado com a bondade do Senhor para conosco. Por que você está aqui? Porque o Senhor moveu você para cá e você veio para cá, para ouvir a palavra do Senhor, para cantar louvores ao Senhor. Você ser desafiado com a verdade da Escritura que tem o poder transformador. Mas isto, irmãos, não é suficiente.
para você se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Aqui é a minha tarefa de toda semana, de tentar ajudar você a entender o valor que tem esse livro aqui. E isso aqui significa é também o Espírito de Deus que ajuda a você, me ajuda a lutar contra o pecado, contra as minhas tendências. Porque não ficar perto do livro, não ficar exposto ao Senhor, é sinônimo de tragédia. Está entendendo? É sinônimo de tragédia. Porque o nosso coração de nós não sai bem. Então, quando você está convivendo com as pessoas e as pessoas são afetadas por isso, porque você precisa se dedicar mais e conhecer mais o Senhor. E não adianta dar desculpa, eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo, não vai ter esse resultado. O Salmo 99 canta a santidade do Senhor. Deus é santo. Deus é separado de tudo aquilo que contamina, e não pode ser contaminado por nada que está fora dele. Então, ficar exposto a Ele é ser influenciado e iluminado por essa santidade. A recíproca verdadeira, ficar longe dele, é viver uma vida de contaminação, que parte de um coração contaminado, que se associa com corações contaminados. Porque não é o ambiente que nos faz mal, é a distância da presença do Senhor que nos afeta e que afeta você. Porque Deus pode estar lá no boate, a sua presença está lá, e Ele não é contaminado por aquilo. Quando você tem a palavra dentro de você, quando nós temos a palavra dentro de nós conseguimos viver no mundo que contamina, sem sermos contaminados pelo mundo. Entendeu? A terceira passagem, na verdade, fala sobre a presença do Senhor, mas ela não fala nada. Segundo Coríntios, capítulo 12. Versículo 1: se é necessário que me glorie, ainda não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo está dizendo que ele foi ao terceiro céu, no mesmo lugar que Isaías teve uma visão, que João vai ter a visão mais tarde, porque João está depois dele. Só que o Senhor não deixou Paulo narrar o que ele viu, nem o que ele ouviu lá. Não é interessante? E a passagem que explica as consequências da sua face, eu peço para você comigo lá, Êxodo 33. Êxodo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés:
se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, não é porventura aos teus olhos, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Presta atenção nisso aqui. Moisés está dizendo que aquilo que fazia Israel separado de todos os povos da terra era o fato de que Deus andava no meio do povo. A presença do Senhor estava no meio do povo. Sabe o que nos distingue? Sabe o que nos distingue do mundo? É a convicção e certeza que nós vivemos na presença do Senhor, pela sua palavra, e porque Ele habita em nós, promessa dele para nós. Versículo 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, retirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Essa é uma das passagens mais lindas da Escritura da Testamento. Agora, para você não ficar confuso aí, o que significa que Isaías viu, que João viu, que Paulo viu, mas não pôde narrar, e Moisés não viu, porque não podia ver. Será que temos uma contradição aqui? Não pode ver, pode ver, não pode ver, pode ver. A visão de Isaías e a visão de Isaías veio com a visão de João. A visão de Isaías era uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição da segunda pessoa da Trindade no Velho Testamento antes da encarnação. Porque a segunda pessoa da Trindade no Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento. A aparição de Apocalipse nada mais é do que a glória do Senhor, mas o Cordeiro estava lá, e ele é a presença do Senhor. O que está acontecendo em Isaías em Êxodo 33 é Deus dizendo para Moisés que ele nem ninguém nunca verá o Pai, porque não há quem veja o Pai feito dele. Tem uma diferença? Ver a segunda pessoa, não ver a primeira pessoa. E aqui quando ele está falando de ver as costas e ver a face aqui, isso aqui é antropomorfismo, significa formas humanas atribuídas a Deus, para a gente poder entender, né? Porque Deus é espírito, não tem corpo. Então o que significa ver as minhas costas, ver a minha face, para a gente poder entender essa questão da presença de Deus. Mas Deus não tem corpo. Deus não tem corpo, Ele é espírito. Agora, quando Cristo nasceu, a segunda pessoa da Trindade passou a ter um corpo físico, palpável. E esse vai ser o que nós vamos ver toda a eternidade. A glória do Senhor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós nunca veremos o Pai. Tudo isso por causa da sua santidade. Não é por causa da sua justiça. Porque, se você está naquela sala de Romanos, a justiça de Cristo foi imputada a nós, de maneira que Ele nos justificou, nos declarou justos diante dele. Então, o que nos impede de ver o Senhor? A sua santidade.
Compreendeu? Agora, isso aqui é tudo para você, para a gente poder entender a beleza do Salmo e como que o Senhor dirigiu o salmista para escrever esse relacionamento do Senhor para conosco. O Salmo está dividido em 3 partes, seguindo o que eu disse para você lá, onde aparece a palavra santo. Então a primeira parte, a primeira estrofe, versículo de 1 a 3, terminando porque é santo. Segunda estrofe, versículos 4 e 5, terminando porque ele é santo. E a terceira estrofe, versículos 6 a 9, terminando o cântico, porque santo é Jeová nosso Deus. Mas o impacto do Salmo está numa divisão em 2 partes. Se nós juntarmos a primeira estrofe com a segunda estrofe e tornarmos então uma grande estrofe com outra estrofe, que é o que eu vou contar para você. A primeira parte do Salmo, que está composta pelas 2 primeiras estrofes, que é versículos de 1 a 5, 1 a 3, depois 4 e 5, nós encontramos a declaração e o impacto da sua santidade. Reina o Senhor, tremam os povos. Por quê? Porque este rei que reina, o povo não treme porque ele é soberano. Entendeu aqui? No outro ele fala da soberania dele. Esse aqui, reina o Senhor, tremam os povos, e ele está acima dos querubins, abate-se a terra por causa da sua santidade. Ele não precisa agir, você está entendendo? Este rei, ele não precisa demonstrar o seu poder para que os povos se curvem. Só o fato de ele existir na sua santidade, ninguém ficaria diante do Senhor. Por isso ele disse: reina o Senhor, tremam os povos. Porque a sua santidade é suficiente para exterminar tudo que estiver fora dele, que estiver contaminado. Quando nós pensamos no impacto da santidade do Senhor, nós podemos ver aqui nesses primeiros versos 4 elementos que são ligados com essa santidade do Senhor. Por exemplo, a majestade dele. Reina o Senhor, ele está em tudo acima dos querubins, os anjos estão ao redor do seu trono, mas ele está sentado e eles ficam embaixo, porque ninguém pode estar aqui. Ele está dando uma figura, ninguém pode estar acima do Senhor em termos da sua majestade. Mas um outro elemento que está ligado com a santidade do Senhor é a sua vontade, o seu desejo. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Aquilo que o Deus Santo exige vai se cumprir, porque a sua santidade requer, demanda coisas. Ele quer, faz parte dele como Deus. A sua vontade está intimamente ligada com a sua santidade. Por isso, o Senhor simplesmente não pode salvar pessoas. Essa é a questão só da sua justiça. Porque o Senhor não pode conviver com o que é contaminado. Eu quero que você fique atento ainda, não durma aqui ainda. Aí nós vamos terminar agora. É que, à medida que a gente começa a crescer, de falar sobre essa santidade do Senhor, ligado com aquilo esses elementos que fluem da sua santidade, que são inerentes, são naturais a ela, majestade, seu esplendor, a beleza, o brilho da sua santidade, a sua vontade, porque ele é santo, demanda coisas e circunstâncias, não podia faltar sua ira, furor e indignação. A sua santidade
demanda isso. Essa aqui é a ira santa, não é uma ira como a nossa ira. A nossa ira é uma ira porque somos afetados e nós reagimos. A ira de Deus é porque ao redor dele há contaminação. E então ele age naturalmente porque é santo. No versículo 4 e 5 fica bem explícito aí, né? És rei poderoso que ama a justiça. A santidade, ela demanda justiça. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés. Escabelo, pessoal, é estrado, é a face, é o limiar do trono. Nós não ficamos, quando estamos diante do Senhor, nós não ficamos em pé na sua presença, conversando com Ele e nos relacionando de igual para igual. Nós nos curvamos diante dele, colocamos o rosto em terra, porque esse é o nosso lugar diante da sua santidade. É isso que ele está dizendo, ficar diante do estrado do seu pé. É a sua santidade. Agora, de maneira surpreendente, o salmista no versículo 6, Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, eles que ele invoca o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Será que eu vou conseguir mostrar essas duas realidades para você? Então, nós fomos primeiro aonde? Nós fomos primeiro na santidade do Senhor, tentando nos transportar para a sua presença, onde Isaías foi, onde João viu, aonde João foi, e numa situação onde Moisés queria participar e o Senhor não permitiu. Você entendeu? Por causa da sua santidade absoluta. Contudo, ele ouvia quando Moisés e Arão e Samuel, seus sacerdotes, clamavam a ele. Será que a nossa mente consegue captar um negócio desse? Ninguém pode ter acesso a ele, mas ele decidiu se relacionar com o homem, conosco. Há uma possibilidade. Então, a segunda parte, a segunda estrofe desse salmo, versículo 6 a 9, é a sua santidade e o seu relacionamento com os homens. Ele muda radicalmente o foco. Ele introduz o homem aqui e ele cita a história. Toda divindade, se você assiste filme, se você conhece um pouco da história dos povos, toda divindade tinha inerentemente sacerdotes. E os sacerdotes viviam a serviço dessas divindades. As divindades eram criadas por eles. E todo o ritual do sacerdócio era criado pelos mesmos que criavam a divindade. Se você pensar no Egito, os deuses do Egito tinham os seus templos, e nos seus templos tinham os seus sacerdotes. Sem contar a tristeza que na história das nações, e essa era algo que era muito gritante nos dias do Novo Testamento, que os templos das divindades gregas, e não era diferente dos povos pagãos do Velho Testamento, o sacerdócio todo era um sacerdócio todo misturado com a promiscuidade sexual. Ou seja, não tinha absolutamente nada a ver com santidade. Então os homens criavam divindades, eles criavam todo um culto a eles, e todo um sacerdócio composto de sacerdotes e sacerdotisas, e fazia parte desse culto a essas divindades, orgias sexuais. Para dar para entender, o homem é podre, ele cria um Deus podre, ele cria um sacerdócio podre, e ele vive na podridão. Esta é a história do mundo.
não da Escritura. Você entende? Porque isso aqui, eu não sei se você está visitando a gente aqui, e de repente você está ouvindo, e você talvez sempre pensou que o Deus da Bíblia é só mais um Deus dentre tantos por aí. Não. Este aqui não é fruto da criatividade, da imaginação da mente humana. O homem jamais teria capacidade de pensar num Deus desses modos aqui. Eu não tenho tempo já hoje de mostrar para você todos os detalhes, eu vou caminhar com você com alguns deles aqui, só para a gente terminar. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes. Então, primeiro, quando Deus disse que ele era santo, ele não simplesmente disse eu sou santo e acabou. Ele permitiu que fosse a sua presença e ele em visão visse a sua santidade. Entendeu? Não foi Deus que ficou autoproclamando as coisas aqui, simplesmente fazendo propaganda de si mesmo. Olhava para o seu iPhone, tirava foto de si mesmo e publicava no Facebook. Esse não é Deus, pessoal. Deus se revela, ele permitiu que alguém tivesse acesso à sua presença. E não teve um que foi, e não teve a sua reação. Ai de mim, linguagem de hoje, estou frito. Estou frito. E vou morrer. Porque eu tive acesso a um Deus santo. E não morreu porque Deus poupou. Então, quando Deus ele estabeleceu o sacerdócio em Israel, ele escolheu as pessoas, ele determinou os rituais, todos. Normalmente fica aberto. Não é como você apagar. Está acabando. Se você estiver fazendo com cuidado, até a roupa de baixo de Arão, o Senhor disse que tem que usar. Você está entendendo que para cultuar esse Deus santo, Arão não decidia a roupa que ele usava. Desde a sua roupa íntima até a sua roupa aparente com os detalhes, né? Que estavam lá no peitoral, as pedras, o tipo de tecido, tudo o Senhor deu exatamente como tinha que ser, para que ele pudesse entrar na sua presença. Calção de linho, e depois a túnica por cima, e depois sobre a túnica o peitoral. Compreendeu? Então o Senhor disse para que você possa entrar na minha presença. E detalhe, nunca sem sangue. E eu vou terminar daqui a pouquinho falando sobre isso. Agora, eu queria trazer esperança para você, Janão. Eu não sei qual é a circunstância que você entrou por aquela porta, Janão, ou por aquela porta. Eu não sei. Mas não importa a circunstância que você tem entrado aqui essa noite. A esperança para você, porque mesmo que o nosso Deus, ou que o Deus da Escritura, ele seja absolutamente santo e completamente sem contaminação, o cântico diz: Moisés e Arão, seus sacerdotes, e Samuel, os que lhe por nome, clamavam ao Senhor e ele os ouviu. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro é um instrumento de Deus para se referir a nós como uma nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva do Senhor, um reino de sacerdotes. Está entendendo? E sendo nós sacerdotes escolhidos pelo Senhor, assim como ele escolheu Arão e Moisés e Samuel, ele também nos ouve se nós clamarmos, ele nos ouve se nós falarmos com ele, e ele responde, e digo, não é você, ele já respondeu. Você nem sabia o que você ia ter,
Ele já respondeu no livro aqui. Quando o livro foi escrito, já ficou embutido aqui tudo aquilo que os seus filhos passariam em qualquer época, em qualquer lugar. E a resposta está aqui. Agora a tragédia é que nós sofremos com as respostas ao nosso lado, diante de nós, porque relutamos e desprezamos as respostas do Senhor na sua palavra. E principalmente numa época onde o homem busca o Senhor pedindo revelações que Ele vai dar quando já deu a Escritura para nós. Ele não vai falar. Você está, o crente hoje que está esperando o Senhor falar, ele está vivendo numa miséria espiritual, porque o Senhor já falou. Você entende o que eu estou dizendo? Esperá-lo falar é ruim, porque quando ele vai falar, você entende que ele já falou. Ele já falou. Então nós podemos ter acesso, porque ele já falou. Quando aqueles homens falavam com ele respondia, ele levou homens a escrever a Escritura, de maneira que nós vamos para a palavra, buscamos o Senhor, Ele nos responde o que já está escrito para nós, e nós vamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Falava ali no versículo 7 na coluna do número, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que eles tinham dado. Para terminar, tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus, foste para eles o quê? Deus perdoador. Agora aqui tem uma palavra especial, porque quando você encontra a palavra perdão no Velho Testamento, como aqui, perdão no Velho Testamento é sinônimo de expiação. E perdoar no Velho Testamento, ele usava duas palavras. E uma palavra é a palavra cobrir. Perdoar pecados era cobrir o pecado. Então, se sacrificava o animal, vertia o sangue, aquele sangue do animal cobria o pecado. E a outra palavra, hebraica, ela significa tornar leve. Entendendo que o pecado era algo pesado, o Senhor tornava leve aquilo. Você entende quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então, no Velho Testamento ele tornava leve, de maneira que o homem podia caminhar sem o peso do pecado, porque o pecado tinha sido aliviado. Porém, essas duas palavras mostraram um aspecto temporário do processo de Deus, até quando viesse o Messias. Nós vimos isso aqui em Romanos hoje de manhã. Quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, não cobre. Cristo não cobre, ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado. Então, quando ele está dizendo aqui que Deus, na sua santidade, ele se relacionava com esses homens, ele se relacionava com o seu povo, mas a sua santidade era satisfeita, porque ele tinha providenciado um meio onde o sangue do animal cobria o pecado, cobria a imperfeição, a impureza, porque era um animal inocente que havia sido morto no lugar do homem que tinha pecado, para que ele pudesse se relacionar com o Senhor. Por isso que no dia da ceia, dia de regra, eu leio lá, então, 1 João 1, 7, ou então Hebreus 9, 22. Com efeito, pela lei, quase todas as coisas se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. A palavra do Novo Testamento, que está ligada com esse aspecto do velho, é a palavra propiciação. Nós vamos ver domingo que vem. Propiciação. Apaciguar a ira de Deus, a ira divina da sua santidade, através de uma oferta feita que o satisfez completamente, que foi o sacrifício
do seu filho. Amém. Mas eu queria que você está anotando aí, fosse comigo rapidinho para 1 Pedro 1,15. O que tem a ver isso conosco, esse cântico que declara a santidade de Deus, essa santidade absoluta, mas que dá uma guinada total, dizendo que ele se relaciona com um homem pecador, com um homem imperfeito como nós. Então a gente pode fazer o que a gente quer, viver como a gente quer. Não. Qual é o efeito da santidade sobre nós? Que é uma aplicação do seu futuro. Versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E essa passagem aqui é uma citação direta de Levítico 11. Você não precisa ir lá, mas eu estou lá. Levítico 11, versículo 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis, sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas cerradas sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E aqui a palavra fica bem clara, né? Vocês vão ficar separados das nações, separados dos povos que servem o outro Deus. Essas passagens do Velho Testamento todas, elas apontam para esse aspecto da nossa Deus nos impedindo de termos ligação definitiva com pessoas que não servem o mesmo Deus. No Velho Testamento isso era considerado impureza. Contaminar-se com outros povos. Por quê? Porque uma pessoa de um outro povo adorava um outro Deus e era contaminada por isso. E podia contaminar o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque a passagem de descrente para crente é sobrenatural. Mas um crente pode viver como descrente. Essa passagem é natural, por causa da natureza pecaminosa. Você não santifica uma pessoa por conviver com ela, mas ela contamina você pelo pecado dela. Entendeu? Esse é o princípio bíblico. No Velho Testamento ele mencionava isso. Jesus mencionou isso nas cartas. O apóstolo Paulo trabalhou isso aqui. Uma pessoa, se tocasse no morto, ele era contaminado pelo morto. E tinha que fazer tudo o que estava de purificação. Mas ele não conseguia consagrar um morto nem qualquer pessoa que tivesse contato com ele. Então você não passa para o outro a santidade, mas você é contaminado pela impureza. Por isso ele diz que nós temos que ser um povo separado para a glória do Senhor. O Senhor reina e ele é santo. Mas louvado seja o Senhor, porque ele, na sua santidade, ele se relaciona conosco. Ele ama você, ele me ama. Ele deu a palavra, ele nos deu o Senhor Jesus, de maneira que o nosso pecado é tratado definitivamente. E nós podemos nos relacionar com ele. Ele nos ouve. Ele ouve você mesmo. Ele sabe o que você quer. E ele já lhe respondeu. A sua palavra está aqui. E você precisa descobrir. Ficar perto do Senhor. Você se parece com o Senhor. Ficar longe do Senhor. Você que é contaminado pelo mundo que serve você. É isso que significa. Reina o Senhor. Reina os povos. Amém? Vamos orar. Nosso Deus do Egito, te agradecer mais uma vez por ter nos trazido aqui para que nós cantássemos cânticos de adoração ao Senhor e fôssemos desafiados pela tua palavra para vivermos uma vida de separação como o Senhor é separado. O Senhor nos deu essa capacidade em Jesus.
Que essa mensagem possa acreditar no coração dos teus filhos e que eles entendam que a situação que eles têm vivido tem sido reflexo da distância do Senhor, da distância da tua presença, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, pela oração, pelos recursos que o Senhor tem nos dado. Nós não temos nos apropriado disso, por isso sofremos. Que o teu Santo Espírito nos impulsione e nos motive a buscarmos tempo para ficarmos diante do Senhor e sermos abençoados pelo Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo pode ter aqui, que Ele passava tempos em oração diante do Senhor. Ajuda o teu povo, Pai, a entender que eles carecem do Senhor. E sem o Senhor eles não vão conseguir caminhar essa vida que o Senhor planejado. Que o sofrimento é resultado disso. Porque o Senhor nos ouve. Pai, obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor já nos respondeu. Que o teu povo saia daqui hoje com uma esperança no coração. Confortados, consolados, mas desafiados a saírem desse, muitas vezes, de mornidão, de apatia, esperando um milagre que não vai acontecer. Porque o milagre é o Senhor se relacionar conosco diante da tua santidade e majestade. E nós bendizemos ao Senhor e te louvamos e agradecemos na pessoa e no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado e bendito Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém.